Olá, aqui é a Helga e hoje, 25 de outubro de 2019, terceira semana do Sínodo da Amazônia, eu resolvi ler um artigo que eu encontrei neste blog fluvium.org sobre a conversão do filósofo espanhol Manuel García Morente. Hoje encontrei um comentário no meu canal de uma pessoa que me dizia o seguinte, com relação a um dos vídeos que eu publiquei ontem sobre o ex-presidente do Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi. Muito bom esse seu vídeo, Helga. Acho essencial também postar vídeos que ajudem os católicos a se manterem firmes e lutarem pela igreja. E eu pensei que então eu podia trazer este tema à luz, porque em seu momento, quando eu li há muitos anos sobre a conversão de Manuel García Morente, foi para mim um bálsamo essa história. Então eu trago aqui para os seguidores do meu canal. Quem foi Manuel García Morente? Nasceu em 1886, em Arjonia, Espanha, e morreu aos 56 anos, em 1942, em Madrid. Foi um filósofo espanhol que, depois de passar sua infância em Granada, onde seu pai exercia a profissão de oftalmologista, realizou seus estudos secundários em Baiona e cursou a carreira de filosofia na Sorbonne, em Paris, onde foi aluno de Pierre Boutru, Frédéric Hall, Lucien Lévy-Bruhl e, em especial, Henri Bergson. De regresso à Espanha em 1908, fez um curso na Institución Libre de Enseñanza e 2 anos depois recebeu uma bolsa de estudos da Junta de Ampliação de Estudos e se transferiu para a Alemanha para completar sua formação nas universidades de Berlim, Munique e Marburg. Nessa última, o neocantismo exerceu sobre ele uma grande influência através do magistério de Hermann Cohen, Paul Natorp e Ernst Cassirer. Em 1911, doutorou-se em filosofia pela Universidade de Madrid, na qual ganhou por concurso a cátedra de ética no ano seguinte. Fez parte da Liga de Educação Política fundada por José Ortega y Gasset, com quem havia travado amizade na Alemanha, e a cuja filosofia da razão vital se orientou progressivamente o seu próprio pensamento depois de um itinerário intelectual que o levou do neocantismo à fenomenologia de Henri Bergson e de Edmund Husserl. Desenvolveu um notável trabalho como tradutor à língua espanhola, castelhana, de obras de Kant e de fenomenólogos como Franz Brentano, Oswald Spengler, autor do famoso A Decadência do Ocidente, Edmund Husserl, Heinrich Rickert e Wilhelm Dilthey, entre outros. Em 1930, ocupou a subsecretaria do Ministério de Instrução Pública e em 1931 foi nomeado decano da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Madrid, participando efetivamente na reforma universitária. Depois do início da Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 39, transferiu-se para Paris e em 1937 experimentou uma profunda crise espiritual que culminou no seu reencontro com o cristianismo, que havia abandonado ainda jovem. Depois de uma curta estância na Argentina, convidado pela Universidade de Tucumã para organizar os estudos de filosofia, regressou à Espanha em 1938 para ingressar no mosteiro mercedário de Poio, Pontevedra, onde iniciou estudos sacerdotais. Em 1939 foi admitido no Seminário de Madrid e em 1940 ordenado presbítero, até sua morte repentina quando se restabelecia de uma intervenção cirúrgica. Alternou sua formação sacerdotal com seus trabalhos docentes em sua cátedra universitária. E aqui fala das suas obras mais destacadas. Voltemos então ao artigo escrito nesse blog que eu passo a ler. O nome de García Morente é bem conhecido na Universidade Espanhola. Era catedrático de ética na Universidade de Madrid, então Universidade Central, e uma das figuras mais prestigiosas da filosofia da Espanha. Quando estalou a guerra na Espanha em julho de 1936, era decano de sua faculdade. Aparentemente, não era uma pessoa com um perfil que desse motivos para temer nada da República Espanhola. Era publicamente conhecido como ateu e, de fato, pouco depois de morrer sua mãe, sendo ainda adolescente, deixou de ir à igreja.
já dizia que não cria, que não acreditava em Deus. Uma parte aqui para comentar sobre a República Espanhola, acerca da qual a esquerda, aqui na Espanha, hoje em dia, sempre está falando muito bem, com uma narrativa elogiosa. Claro, não é verdade. A Segunda República Espanhola foi um regime assassino que derrubou a monarquia, então, e se instaurou com total falta de liberdades públicas, perseguição ao catolicismo, censura da imprensa, limitações à liberdade de expressão, censura do cinema, censura de obras de teatro, uma constituição que lesionava a liberdade religiosa, uma república sem liberdade de educação. Foi também naquele regime que se publicou uma lei absurda chamada Lei de Vagos e Maleantes. A tristemente famosa Lei de Vagos e Maleantes foi promulgada em plena Segunda República. Era um projeto de governo esquerdista de Manuel Azaña que consistia em declarar em estado perigoso diversos indivíduos, entre os que se encontravam os vagos habituais, os ébrios, os que ocultassem seu verdadeiro nome e inclusive aqueles que não justificassem a posse do dinheiro que se achasse em seu poder. Castigos iam desde multas até o internamento, passando pela perda do dinheiro e demais propriedades. Então essa era a república que tanto mal fez a García Morente, e vamos ver nesse texto. Seguimos. Fez estudos na França e se licenciou pela Sorbonne, sendo discípulo de Bergson e Lévi-Brul. Filosoficamente, sua maior influência vinha do kantismo, como sucedia na Espanha, com muitos dos que haviam passado pela Institución Libre de Enseñanza, alguns dos quais ocupavam postos relevantes na jovem república. Era apolítico e suas ideias ao respeito da política podiam ter certa afinidade com as de Ortega y Gasset, a quem lhe uniam bastantes abordagens e uma estreita amizade. E, no entanto, apenas mês e meio depois de começada a guerra, se produziu uma reviravolta. No dia 28 de agosto de 1936, recebeu García Morente uma chamada telefônica. Seu genro havia morrido. Disse ele, abre aspas, recebi a notícia de sua morte estando eu na universidade, no ato de entregar o decanato, do qual fui destituído pelo governo republicano, ao meu sucessor, o senhor Besteiro. Da minha casa, por telefone, me comunicaram o falecimento do meu genro. Eu compreendi imediatamente que havia sido assassinado, e a impressão que a notícia me produziu foi tal que caí desvanecido, desmaiado, no chão. Quando voltei a mim, pedi ao senhor Besteiro que interpusesse toda a sua influência para conseguir a rápida e segura transferência da minha filha e dos meus netos de Toledo para Madrid. Fecha aspas. Escreve o autor. Besteiro, que era um cavalheiro, acedeu e conseguiu. O delito do genro consistia em pertencer à adoração noturna, que os católicos naquela época tinham o costume de realizar a adoração noturna nas igrejas. Seguiram dias de medo com registros e detidos entre os vizinhos. Fala García Morente. Abre aspas. Nessa situação, no dia 26 de setembro, ao mês escasso do assassinato do meu genro, recebi pela manhã, cedo, o aviso confidencialíssimo de que urgia que eu me ausentasse de casa e, se fosse possível, de Espanha, pois haviam combinado certos elementos descontentes com a minha gestão no decanato da Faculdade de Filosofia e Letras dar-me morte, como era usual então. Fecha aspas. Como costuma suceder nas guerras civis, continua o autor deste artigo, as rivalidades pessoais se misturavam com as políticas. García Morente teve que fugir precipitadamente a Barcelona e dali a Paris. Começou assim um período de angústias. Disse García Morente, abre aspas. Cheguei, pois, a Paris sem dinheiro e com a alma cheia de angústia e de dor, e ademais corroída por preocupações de índole moral.
Havia feito bem em abandonar minha casa e minhas filhas? Eu estava viúvo desde 1923 e pôr-me egoístamente a salvo? Fecha aspas. E volta a falar o autor do artigo. Era evidente que não lhe havia restado outra opção do que fugir. Mas ficava a dúvida, um sentimento de impotência que nunca havia experimentado, e a humilhação não somente de não poder prover as necessidades dos seus, mas nem sequer as próprias. Ele tinha que viver da generosidade de alguns amigos. E fala Garcia Morente, abre aspas. Assim, em Paris, a insônia foi o estado quase normal das minhas tristíssimas noites. Fecha aspas. Cavilava sobre sua família e sua sorte, ou seu destino, mas também começava a ver-se de um modo distinto que antes. Abre aspas. Também, às vezes, eu repassava na memória todo o curso da minha vida. Via o infundada que era a espécie de satisfação sonolenta que sobre mim mesmo havia estado vivendo. Percebia dolorosamente a incurável inquietude e a inestabilidade espiritual que dia após dia havia ido crescendo meu desassossego. Fecha aspas. Ele não permanecia inativo. Fez gestões para tentar tirar sua família da Espanha. Primeiro com a Embaixada Britânica, depois com a Cruz Vermelha. Mas falharam. Ademais, tampouco estava muito seguro. Que podia oferecer-lhes se chegavam? Nessa situação, chegou-lhe um primeiro golpe de sorte. Dirigiu-se a ele uma editora para que ele preparasse um dicionário de espanhol-francês atualizado. Alguém lembrou-se dele. Entretanto, o motivo principal da sua angústia continuava inalterado, sua família. A ideia de Deus chegou por primeira vez à sua cabeça. Seria um castigo de Deus? Abre aspas, fala Garcia Morente. A primeira vez que a ideia, castigo de Deus, passou pela minha mente foi coisa fugaz e transitória, na qual não parei para pensar. Mas, pela noite, a mesma ideia reapareceu, e essa vez já com clareza e persistência tais, que tive que prestar-lhe maior atenção. Mas foi para mirá-la, por dizê-lo assim, desdenhosamente, e rechaçá-la com um movimento de raiva, de orgulho intelectual e de soberba humana. Não sejas idiota, me disse a mim mesmo. E o pensamento derrubou a pobre ideiazinha, humildezinha e boa. Um montão rápido de representações filosóficas científicas afogaram aquela ideia inicial. De repente apareceu um raio de esperança, também inesperado. Em uma visita ao seu amigo Ortega y Gasset, ele encontrou na casa de Ortega y Gasset, um homem cujo filho era secretário de Negrin. Negrin era então ministro da Fazenda da República. Ao inteirar-se da preocupação de Garcia Morente, esse homem se ofereceu a fazer gestões por meio do seu filho. Além de agradecido, o catedrático ficou desconcertado. E disse Garcia Morente, em suas memórias, não? Fiquei pasmo. O conjunto do que me estava acontecendo tinha caracteres verdadeiramente estranhos e incompreensíveis. Ao redor de mim, ou melhor dito, sobre mim, e independentemente de mim, ia tecendo-se, sem a mais mínima intervenção da minha parte, toda a minha vida. Tudo o que ele intentava não dava certo. Tudo o que dava certo, ele não havia tentado nem previsto. E disse, abre aspas, eu permanecia passivo por completo e ignorante de tudo o que me sucedia. Dir-se-ia que algum poder incógnito, dono absoluto do acontecer humano, consertava sem mim tudo o que era meu. Por terceira vez a ideia da providência cravou-se na minha mente. Por terceira vez, entretanto, rechacei-a com teimosia e soberba, mas também com um vago sentimento de angústia e de confusão. Era demasiado evidente que eu, por mim mesmo, não podia nada, e que todas as boas coisas e as más coisas que me estavam sucedendo tinham sua origem e propulsão em outro poder bem distinto e muito superior. Contudo, me refugiava na ideia cósmica do determinismo universal, e uma vez que se me ocorreu timidamente o pensamento de pedir a Deus, isto é, de rezar, de orar, que era sem dúvida a atitude mais lógica e congruente com tudo o que me estava sucedendo, rechacei-o também como boba puerilidade. Fecha aspas. As gestões começaram dando bons resultados, mas acabaram em um novo ponto morto.
em abril de 37, sua família pôde sair de Madrid, mas não da Espanha. Instalaram-se em Barcelona. Desde logo estavam melhor em Barcelona do que em Madrid, e tinham parentes que lhes acolheram. Mas havia alguém que não queria que suas filhas e netos saíssem da Espanha republicana. Viam-nas como reféns que garantiam que García Morente não empreenderia atividades antirrepublicanas, algo que, na verdade, nunca passou pela sua cabeça. Este voltou a derrubar-se. E diz em suas memórias, abre aspas, eu sozinho em Paris, do 8º andar da casa do Boulevard Serrurier, estava obrigado a esperar, angustiado, o estalido dos fatos, que se organizavam e desorganizavam, eles sós, por si sós, em cima da minha cabeça. Aquelas noites foram atrozes. Que estava fazendo de mim Deus? Pensava. A providência, a natureza, o cosmos, o que seja. A impotência, a ignorância, uma noite sombria ao redor e nada, absolutamente, senão esperar a sentença dos acontecimentos. Esperar. E como esperar sem saber? Que esperança é essa esperança que não sabe o que espera? Uma esperança que não sabe que espera é propriamente o desespero. Em seu desespero, dava voltas e voltas à sua situação e ao sentido mesmo da vida. Disse ele, abre aspas, quem é esse algo distinto de mim que faz minha vida em mim e me apresenteia? Claro está que imediatamente se me apareceu na mente a ideia de Deus, mas também imediatamente deveu aparecer nos meus lábios o sorriso irônico da soberba intelectual. Vamos, pensei, Deus, se há, não deixa de ser outra coisa que isso, ser. Deixemos-nos de puerilidades. E, em efeito, realizei o ato interior de rechaçar essas que eu chamava puerilidades. Mas eis aqui que as puerilidades insistiam em ficar e se negavam a ser rechaçadas. Fecha aspas. Tentou aplicar o rigor da filosofia, que era sua profissão, mas, para seu assombro, seu coração e pouco a pouco sua cabeça iam-se inclinando-se a favor de um Deus providente. Abre aspas, fala Morente. Por uma parte, a ideia de uma providência divina que faz nossa vida e nos dá a vida e atribui, estava já profundamente gravada no meu espírito. Por outra parte, não podia conceber essa providência senão como supremamente inteligente, supremamente ativa, fonte de vida da minha vida e de toda a vida, isto é, de todo o complexo ou sistema de fatos plenos de sentido. Chegado a essa conclusão, experimentei um grande consolo e fiquei estupefato ao considerá-lo. Como é possível, pensei, que a ideia dessa providência sábia, poderosa, ativa e ordenadora, mas que acaba de dar-me tão terrível golpe, me seja agora de consolo? Não entendia bem, mas o fato era evidentíssimo. O fato era que me sentia mais tranquilo, mais sereno e repousado. Muito tempo depois, lendo Santo Agostinho, descobri a verdadeira chave do enigma na frase: inquieto está meu coração, até que em ti descansa. Mas, por que essa providência parecia tão cruel com ele? Pergunta o autor do artigo. Jamais tranquilo. Pensava em Deus, mas sempre no Deus do deísmo, no Deus da pura filosofia, nesse Deus intelectual no qual se pensa, mas ao qual não se reza. Deus humano, transcendente, inacessível, puro ser, longíssimo, puro termo da mirada intelectual. Fecha aspas. Ante um Deus assim concebido, somente cabe uma postura, a resignação. Intentou, mas sentiu primeiro frieza, depois rebeldia. E diz: na minha alma se produziu uma espécie de protesto. E, creio, Deus me perdoe, que algo assim como uma blasfêmia subiu à minha mente. Creio que acusei de cruel, de indiferente, de zombeteira, de sarcástica, essa providência que se comprazia em confundir a minha vida, em trazê-la e levá-la a seu gosto inexplicável, em dar-lhe e atribuir-lhe acontecimentos e fatos que eu não queria, que eu repudiava. Que posso esperar, pensava eu, de um Deus que assim tem prazer em brincar comigo, que me dulcifica dessa maneira,
com a iminente perspectiva da felicidade, para fazê-la desaparecer no momento mesmo em que eu já ia tê-la nas mãos. Não me submeto ao destino que Deus quer dar-me. Não quero nada com Deus, com esse Deus inflexível, cruel e impiedoso. Nesse estado, se lhe ocorreu pensar no ato supremo da rebeldia, no que parecia a máxima expressão da liberdade frente a esse Deus dono dos nossos destinos, o suicídio. E fala, Morente, abre aspas, mas tão logo como me dei conta da conclusão a que havia chegado, me espantei comigo mesmo. Não pela ideia do suicídio em si, que já em outras ocasiões havia estado nos âmbitos da minha consciência, mas pela absoluta ineficácia de um ato assim, que a nada conduzia e que nada resolvia. Fecha aspas. Estava em uma rua sem saída. Colocou o rádio, música. Primeiro César Franck, depois Ravel. Seguiu L'Enfance de Jesus, de Berlioz, bem cantada por um magnífico tenor. Abre aspas, fala Morente. Algo delicioso, suavíssimo, de uma delicadeza e ternura tais que ninguém pode escutá-lo com olhos secos. Quando terminou, fechei o rádio, desliguei o rádio, para não perturbar o estado de deliciosa paz em que essa música me havia submergido. E pela mente começaram a desfilar, sem que eu pudesse oferecer-lhes resistência, imagens da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu o vi, na imaginação, caminhando pela mão da Santíssima Virgem, ou sentado em um banquinho, mirando com grandes olhos atônitos a São José e a Maria. Segui, representando-me outros episódios da vida do Senhor. O perdão que concede à mulher adúltera, a Madalena lavando e secando os pés do Salvador, Jesus atado à coluna, o Cirineu ajudando o Senhor a levar a cruz, as santas mulheres ao pé da cruz. E os braços de Cristo cresciam, cresciam, e pareciam abraçar a toda aquela humanidade triste e cobri-la com a imensidão do seu amor. E a cruz subia, subia até o céu e enchia o âmbito de tudo. E de trás dela subiam muitos, muitos homens e mulheres e crianças. Subiam todos, nenhum ficava para trás. Só eu, cravado no chão, via desaparecer no alto Cristo rodeado pelo enxame inacabável dos que subiam com ele. Somente eu me via a mim mesma naquela paisagem já deserta, ajoelhado e com os olhos postos no alto, e vendo desvanecer-se os últimos resplendores daquela glória infinita que se distanciava de mim. Aquilo teve um efeito fulminante na minha alma. Fecha aspas. Na realidade, supôs sua conversão. E que me havia sucedido? Pois que a distância entre minha pobre humanidade e esse Deus teórico da filosofia me havia resultado infranqueável. Demasiado longe, demasiado alheio, demasiado abstrato, demasiado geométrico e inumano. Mas Cristo, mas Deus feito homem, Cristo sofrendo como eu, mais que eu, muitíssimo mais que eu, a esse sim que eu entendo, esse sim que me entende. A esse sim que eu posso entregar-lhe fielmente a minha vontade inteira depois da vida. A esse sim posso pedir-lhe, porque sei com certeza que sabe o que é pedir, e sei com certeza que dá e dará sempre, posto que se deu por inteiro a nós, aos homens. Rezar, rezar. E colocado de joelhos, comecei a balbuciar o Pai Nosso. E, horror! Eu me havia esquecido. Fecha aspas. Seguiu de joelhos, rezando como podia. Recordou como sua mãe lhe havia ensinado a rezar. Reconstruiu o Pai Nosso e a Ave Maria, e daí não pôde passar. E diz, abre aspas, não importava demasiado, o certo era que uma imensa paz se havia apoderado da minha alma. Fecha aspas. Sentia-se outro homem, o homem novo de quem fala São Paulo. Olhou pela janela, viu o de sempre, Montmartre. Mas os olhos eram novos e viu um significado que não havia aparecido antes. Mons Martyrium, o Monte dos Mártires. Viu os mártires que aceitavam livremente o supremo sacrifício. E diz, querer livremente o que Deus queira. Eis aqui o ápice supremo da condição humana. Faça-se tua vontade na terra como no céu. As primeiras conclusões, os primeiros propósitos do cristão
Manuel Garcia Morente começaram a traçar-se. E disse ele: o primeiro que farei amanhã será comprar um livro devoto e algum bom manual de doutrina cristã. Aprenderei as orações, instruir-me-ei o melhor que possa nas verdades dogmáticas, procurando recebê-las com a inocência de uma criança, isto é, sem discuti-las nem pesá-las por agora. Já terei tempo de sobra, quando minha fé seja sólida e robusta, e esteja por cima de toda vacilação, para reedificar o meu castelo filosófico sobre novas bases. Comprarei também os santos evangelhos e uma vida de Jesus. Jesus, Jesus, misericórdia, uma figura branca, um sorriso, um gesto de amor, de perdão, de universal ternura. Jesus. Fecha aspas. Seguiu algo extraordinário. Para reforçar a fé renascida, Jesus Cristo quis ter nele um detalhe extraordinário, fazer-se presente de um modo misterioso, mas real, de um modo que não se podia perceber pelos sentidos, mas se percebia. E diz Garcia Morente: ali estava ele, eu não o via, eu não o escutava, eu não o tocava, mas ele estava ali. E não me podia caber a menor dúvida de que era ele, uma vez que se lhe percebia, ainda que sem sensações. Como é isso possível? Não sei. Fecha aspas. Durou um pedaço que não se podia medir e terminou para não voltar a repetir-se. O necessário e nada mais. Anos depois, encontrou algo parecido na vida de Santa Teresa. Ao cabo de uns dias, caiu o governo na Espanha, e pouco tempo depois ele pôde reunir-se com sua família em Paris e dar-lhes a boa notícia de sua conversão. Grande alegria para uma família na qual ele era o único que tinha carecido de fé. Em maio de 1938, voltou à Espanha com a intenção de realizar os estudos preliminares ao sacerdócio e foi ordenado sacerdote em 1940. Manuel Garcia Morente, El Hecho Extraordinario. Esse é o título do livro, do qual o autor desse blog trouxe excertos, trechos, para contar essa bonita história da conversão de Manuel Garcia Morente, um amigo de Ortega, o filósofo espanhol, que havia sido ateu desde sua juventude e conheceu a Jesus no mais difícil nos momentos mais difíceis de sua vida. Nada mais por agora. Obrigada por estar aí e até o próximo vídeo.